Eu sou Paulo Marcondes Brincas, eu sou advogado aqui em Santa Catarina há 35 anos. Fui professor durante muito tempo, inclusive da Universidade Federal e várias outras instituições no país inteiro, sobre direito de empresa. E atualmente, lá no Conselho, fui presidente da OAB de Santa Catarina, atualmente sou coordenador nacional de inovação e tecnologia do Conselho Federal da Ordem. Eu queria trocar algumas ideias aqui com vocês, alguns pontos que me preocupam bastante. E eu acho que está na hora da gente começar a fazer uma reflexão bastante séria sobre esses assuntos. Vocês sabem que todo mundo que vai conversar sobre inteligência artificial, quando você ouve alguma coisa, alguém dando uma opinião sobre inteligência artificial, é muito comum você ver que tem o grupo daqueles que são totalmente otimistas, ou seja, a inteligência artificial vai ser maravilhoso, o mundo vai ficar ótimo, vai resolver todos os nossos problemas, e tem a turma dos pessimistas. O fim do mundo, vai acabar o mundo, enfim. Nesse debate entre otimistas e pessimistas, eu acho que, de uma certa forma, ambos têm alguma razão, no sentido de que as vantagens que a vinda da inteligência, desse tipo de tecnologia, provoca na sociedade, na vida das pessoas, é muito grande. E provavelmente nós teremos um pulo, um salto de desenvolvimento científico na medicina, na física, na tecnologia, como talvez a rapidez desse crescimento, talvez nós não tenhamos testemunhado isso ainda na história da humanidade. Então, sim, tem muitos aspectos de extraordinária importância, mas há também grandes riscos. Como tudo na vida que é muito bom, muito poderoso, tem também grandes riscos. Hoje, pessoal, eu queria tratar um pouquinho com vocês dos riscos. Então, antes que vocês pensem em mim como um dos pessimistas, não, eu quero lhes dizer que eu sou um dos otimistas. Eu diria para vocês, que bom, bem-vinda, inteligência artificial, bem-vinda, inteligência generativa. Há muito nós, seres humanos, esperávamos por uma ferramenta como você. Que bom que você chegou. Mas isso não significa que a gente não tenha que prestar muita atenção em relação aos problemas que isso pode vir. E eu quero tratar especificamente de um ponto aqui com vocês hoje, que é a rede social. Rede social. Como essas redes funcionam, como elas tendem a funcionar e qual o impacto que isso gera na sociedade. Vou trazer uma série de questionamentos para vocês aqui, confesso a vocês, eu não sei a resposta. Eu vou trazer possibilidades de para onde as coisas estão caminhando. Eu não sei como solucionar esses problemas, mas eu acho que a solução desses problemas é o grande objetivo de todos nós, em qualquer área, principalmente para vocês que vão trabalhar especificamente com esse assunto. Acho que essa é uma preocupação que todos nós temos que ter. Nós, juristas, nem se fala, né? Da parte de regulamentação, etc. Mas vamos lá. Quando a gente fala em inteligência, eu não vou conceituar para vocês inteligência artificial, acho que vocês sabem do que se trata, conhecem a história, enfim, não é necessário que eu faça essa introdução. Mas é bem curioso a gente perceber que nós já convivemos há muito tempo, diariamente, com a inteligência artificial. E as redes sociais são um exemplo claríssimo disso. As redes sociais, todas, são controladas por modelos de algoritmo desenvolvidos com finalidades específicas, e nós interagimos com essa tecnologia diariamente durante já há vários anos. Né? Então não é novidade para a gente. Antes de tratar de futuro, eu quero tratar um pouquinho do que existe hoje. Como é que as coisas funcionam hoje. Tá? Então vou tratar de algo que vocês conhecem e usam normalmente. Porque todos nós, não sei, mas a grande maioria tem uma conta no Instagram, tem o Facebook, usa o YouTube, usa o WhatsApp, tem Twitter, enfim, talvez não todos, alguns usam todas, alguns só um ou outro, alguns, enfim, mas de uma certa forma, praticamente todo mundo usa. E
Saiu na revista Forbes recentemente uma pesquisa com a média de tempo que as pessoas de cada país ficam conectadas à internet. Não é necessariamente em rede social. Tá? É tempo de conexão à internet, inclusive trabalhando, estudando, como é o caso que a gente tem aqui. E o Brasil ficou em terceiro lugar, com uma média impressionante de 10 horas diárias, média, de conexão à internet de cada cidadão brasileiro. Isso é muito tempo, muito tempo. 10 horas diárias. Acredito que uma boa parte disso, não, certamente não a maioria, mas acho que umas 2 ou 3 horas pode ser creditada às redes sociais. Como é que essas redes sociais funcionam? Se nós explicássemos para uma pessoa que tenha vivido, ou que, enfim, eu, por exemplo, que estava vivendo há 20, 30 anos atrás, o que é uma rede social, a primeira coisa que eu pensaria, que eu acharia muito estranho, se alguém me descrevesse sem que eu visse e tal, né? Alguém volta no tempo, chega para mim lá 30 anos atrás e diz, vou te explicar o que é a tal da rede social que todo mundo usa. Eu ia achar isso tudo muito estranho, mas um dos principais pontos que me chamaria a atenção é o fato de que esse tipo de tecnologia é um serviço oferecido por uma empresa privada, evidentemente com o objetivo de lucro, e essa empresa privada, ou estas empresas privadas que administram isso, hoje, são as empresas mais valorizadas do mundo. Na minha época, eram as petrolíferas, companhias petrolíferas, e as que produziam automóveis. Eram a indústria petrolífera e a indústria automobilística eram as maiores empresas do mundo. Hoje não são mais. Hoje são prestadores de serviços digitais, as maiores empresas do mundo. E só depois da listinha, só depois delas é que vem aquelas que eram as grandes. E se alguém tivesse me dizendo isso lá atrás, a primeira coisa que eu ia pensar é o seguinte, tá, mas quanto que as pessoas pagam para isso? Para ela ser tão valiosa e tão grande? Porque eu pensava, eu sei, carro é um negócio muito caro, né? Eu sei que custa muito caro. Encher o tanque, indústria petrolífera, também é muito caro e todo mundo precisa. Então eu entendo, estou pensando eu, Paulo, lá atrás, eu entendo por que uma indústria petrolífera é grande, eu entendo por que uma indústria automobilística é grande, pelo fluxo financeiro de todo mundo que paga somas enormes para conseguir usufruir o que eles estão produzindo. E aí me chamaria a atenção e eu perguntaria para o meu interlocutor, e quanto todo mundo paga para usar uma rede social? E ele diria, nada. Aí eu ia dizer, não, espera um pouquinho. Então ela é mantida pelo Estado? Não, ela é mantida por empresa privada. Tá, então são as maiores empresas privadas do mundo, são as empresas mais valorizadas do mundo, que prestam um serviço digital pelo qual eles não cobram nada. Estranho, né? Assim, é um negócio muito tranquilo para todos nós. Mas eu confesso a vocês, se alguém tivesse me explicando isso lá atrás, eu iria ficar muito cabreiro. Como assim? Como isso é possível? E realmente acho que cabe uma reflexão nossa aqui, embora a gente esteja acostumado com isso, a um tal ponto que se alguma rede social abrir querendo cobrar alguma coisa, todo mundo vai dizer que é absurdo, fim da picada, Procon. Como que quer me cobrar para usar um serviço? De tão acostumado que nós temos, mas nós temos que parar para pensar um pouquinho a respeito disso. Como funcionam as redes sociais? Primeira coisa que vocês têm que entender, é um negócio. A rede social é um negócio privado. E ela tem, assim, e como funciona esse negócio? Como é que monetiza isso? Como é que uma rede social pode ter movimento econômico ao ponto de se tornarem mais do que uma petrolífera? Mais do que a Petrobras, mais do que a Shell, mais do que a General Motors, do que a Ford, do que a Toyota. Como que elas conseguem fazer isso? Na verdade, é através da construção desses algoritmos, e esses algoritmos, quando são construídos,
Isso é mais ou menos padrão para todas elas. Tá? Esses algoritmos, eles têm basicamente uma finalidade, um objetivo, que é muito claro e muito simples. O objetivo do algoritmo é prender a tua atenção pelo maior tempo possível. Porque o modelo de negócios das empresas que administram redes sociais se baseia, ele se monetiza, que é a expressão que todo mundo utiliza normalmente, pelo tempo que você fica com a tua atenção presa ali. Por várias razões. Uma delas é óbvia, né? Você está com a tua atenção ali, quer dizer, é muito mais fácil você ter ali publicidade, etc. Mas tem alguma coisa mais importante do que isso. Todo o tempo que você está numa rede social se divertindo, o que você está fazendo, na realidade, é dando dados, transferindo informações tuas, sem, inclusive, que você se dê conta disso. E são esses dados que valem tanto. São esses dados que têm um valor econômico absurdamente relevante. Os algoritmos precisam manter a tua atenção pelo maior tempo possível. E como é que eles fazem isso? Eles usam duas ferramentas para isso. É muito simples o jogo, tá? Eu vou entender, é muito simples. Eles usam duas ferramentas para isso. A primeira ferramenta e aqui eu acho absolutamente sensacional. Mais do que isso, eu acho mágico, que é como esses algoritmos aprendem a teu respeito, sobre quem você é, sobre o que você gosta, o que te atrai, o que não te atrai, e tem essas informações, conhece cada um de nós melhor do que nós próprios nos conhecemos. E é inacreditável, porque a gente, em geral, não tem muito... Como essas informações não se tem a transparência que deveria ter para isso, a gente não tem a noção de que o quão profundo é o conhecimento que uma empresa como essa tem a respeito da nossa personalidade, a respeito da nossa sexualidade, a respeito dos nossos hábitos, a respeito dos nossos hobbies, prazeres, trabalho, características de personalidade. Elas têm essas informações todas. Muito mais do que nós próprios temos. Eu acho esse trabalho de desenvolvimento desse tratamento, na verdade, a questão está no tratamento dos dados, né? Como você obtém os dados e como trata, que é um trabalho técnico e psicológico, né? Porque as equipes de programação, elas trabalham par e passo com as equipes de psicologia, que vão explicando como você adquirir esse conhecimento. Eu acho, essa primeira ferramenta eu acho fundamental, maravilhosa. E eu quero dizer para vocês que isso tudo é muito recente. Tá? Isso começou nos anos 70. Nós todos deveríamos estar estudando isso melhor. Tá? Começou nos anos 70 com um estudo do professor, um psicólogo israelense chamado Daniel Kahneman, que começou a escrever um trabalho sobre como a mente humana toma decisões, como é o processo de tomada de decisão da mente humana. Isso nunca tinha sido estudado, era uma coisa meio assim, vai lá e decide, por razões racionais. Na verdade, não é nada disso, não é racional, e o processo de decisão é extremamente complexo e interessante. Esse trabalho psicológico foi de psicologia, né, de descrever a forma como a tomada de decisão humana acontece. Esse trabalho foi tão importante, tão significativo, que o professor Daniel Kahneman, que, repito, é um psicólogo israelense, já morando nos Estados Unidos, né? Ele era professor da Universidade Hebraica de Israel e de várias universidades americanas. Tal. Ele ganhou o prêmio Nobel
de Economia. Prêmio Nobel de Economia por conta deste trabalho. E é coisa recente. O Prêmio Nobel do professor Daniel Kahneman foi de 2002. Então faz 20 anos. Não é coisa muito distante. Se vocês quiserem se aprofundar nisso, o professor Daniel Kahneman transformou esse trabalho que lhe deu o Prêmio Nobel num livro que é um best-seller. Vocês já devem ter visto, está aqui comigo. Rápido e Devagar. Está em tudo quanto é livraria, vocês acham isso fascinante? É fascinante. Fascinante. A partir deste estudo, isso aqui gerou um boom na economia, na psicologia, e todo mundo começou a estudar a fundo o processo de tomada de decisão humano. E tem, inclusive, um nome para isso, atualmente, que é economia comportamental. E saíram coisas impressionantes da economia comportamental. Por exemplo, acho que vocês já devem saber que aquela cor laranja do McDonald's não é à toa. É porque estudos indicam que aquela cor laranja estimula a fome. É uma forma de influenciar a tomada de decisão. Eu quero consumir, eu quero adquirir esse produto, sem que eu sequer esteja me dando conta disso. As redes sociais se apropriaram e fizeram essa estratégia progredir enormemente. De forma que hoje essas redes sociais conhecem a todos nós melhor do que nós próprios nos conhecemos. Isso aqui é a primeira ferramenta que ela tem. A segunda ferramenta que ela tem é o poder de estabelecer o que existe, o que vai para a nossa timeline. Vocês imaginem que vocês têm uma conta no Facebook, ou no Instagram, ou no YouTube, ou sei lá onde. Você abre lá o teu Instagram, o que vai para a tua timeline? A Meta pode colocar ali o que quer que esteja disponível na internet. Mas se o objetivo dela é manter a tua atenção, o que ela faz? Ela pega o conhecimento que ela tem a teu respeito e seleciona o que está disponível para postar. Dentre tudo aquilo que está disponível, ela seleciona aquilo que mais vai te agradar. Porque ao fazer isso, você vai ver alguma coisa que te agrada e vai ficar prestando atenção. E vai querer mais uma, e aí passa a timeline. Vê mais uma, passa a timeline. Vê mais uma, passa a timeline. Vê mais uma. Todos os teus movimentos são medidos e analisados. Então, quais anúncios você olha, quais você não olha, a velocidade com que você passa, quanto tempo você fica em cada um, se você abre um vídeo, se você viu o vídeo inteiro ou se não viu, se você curtiu, se não curtiu, tudo isso é minuciosamente analisado e vai para o tratamento estatístico. Com isso, o que se consegue é te prender a tua atenção. Você vai sendo... Porque vamos lá, então o que eu estou colocando aqui? Como é que funcionam as redes sociais? Primeiro, um objetivo muito claro, prender a tua atenção. É como se monetizam uma rede social. É prendendo a tua atenção pelo maior tempo possível. Como é que se prende a tua atenção? Te conhecendo muito bem e escolhendo aquilo que vai para a tua timeline, aquelas coisas que vão mais te agradar. Assuntos que te incomodam, assuntos que você não gosta, não vão para a tua timeline. Porque não é o objetivo. O objetivo é prender a tua atenção. Você vê uma coisa que você te desagrada, você vai fechar e vai fazer outra coisa. É o oposto do objetivo da rede social. Ela tem que te manter atento ali. Então, você começa a receber estímulos positivos, e o que é interessante desses estímulos positivos é que o cérebro, meus amigos, ele é como um músculo. Você trabalha e ele se fortalece. E exatamente como um músculo, ele se fortalece do jeito
que você trabalhou. Né? Então, por exemplo, se você faz, que nem aqueles caras de musculação, fazem muito peitoral, e só treina peitoral porque acha que vai ficar fortão, o que acaba acontecendo? Fica corcunda. Porque fica muito forte aqui, falta força lá atrás, e aí fica aqueles caras grandão, corcunda. Por que fez assim? Treinou demais aqui e de menos lá atrás. Faltou equilíbrio nesse treino. Então, vamos dizer assim, da musculação, o shape que você fica é consequência do que você deu de treinamento. Teu cérebro é a mesma coisa. Teu cérebro é igual. Quando você passa horas e horas, e cada vez mais tempo em rede social, isso vai moldando o teu cérebro. Moldando de que forma? Todas as vezes que você abre a tua timeline e passa, vai subindo, cada vez que você para, olha e vai para a próxima, para o teu cérebro, isso é um grãozinho de açúcar. É um estímulo, é um grão de açúcar, é um prêmio. É algo que te dá prazer. Aí você vai ver o outro. Vai ver o outro. Vai ver o outro. Você se acostuma com essas pequenas gotas de açúcar que lhe são dadas em cada parada que você faz. Com isso, você se acostuma a ter esses prazeres intelectuais porque é uma coisa, enfim, instantâneos, e você passa, por exemplo, a ter uma enorme dificuldade em ter contato com qualquer coisa intelectual que não lhe dê rapidamente esse tipo de prazer. Por exemplo, ler um livro. Hoje, sentar para ler um livro é algo muito difícil. A mente das pessoas não consegue mais parar 2 horas, porque ler um livro toma tempo, dias, semanas. E a mente das pessoas sofre angústia se fica muito tempo parado, passando páginas, e o livro, principalmente os bons, eles se aprofundam muito. Eles não te dão a coisa, não ficam te dando a suquinha toda hora. Eles vão lá para o âmago da coisa, te fazem ter uma compreensão muito mais complexa, completa do cenário. Mas para isso o caminho é muito mais difícil do que simplesmente ficar recebendo a suquinha. E as pessoas, em geral, o que a gente tem visto de comportamento por tudo isso? Primeiro, essa questão que a gente vive diariamente aí há muito tempo já de polarização política. Eu não preciso dizer para vocês as relações ou a conexão que existe entre rede social e polarização política. Uma é filha da outra. Né? A dificuldade. Existe um estudo de uma psicóloga que mostra. Eu devia ter preparado isso, trazido para cá, eu esqueci, me ocorreu agora falar sobre isso. Que mostra o tempo de atenção médio das pessoas medido de 1990, 2000, 2005, 2010, 2020. E é impressionante, o tempo médio de atenção, o que significa? O tempo que as pessoas conseguem focar a atenção num objeto tem diminuído drasticamente. Nesses últimos 10 anos, foi assim, despencou o tempo que as pessoas conseguem se dedicar a estar atentos a um ponto. Essa atenção se esvai rapidamente, que é a síndrome do passar timeline. Né? Isso tudo, meus amigos, é como as coisas funcionam hoje. Muito simples. Redes sociais funcionam através de inteligência artificial, por algoritmos construídos com o objetivo de manter a tua atenção o mais tempo possível e captar os teus dados. Isso é o que monetiza a rede social. E ele usa para isso um profundo conhecimento que ele tem de você mesmo e o que ele pode escolher que vá para a tua timeline, porque assim ele prende a tua atenção. Ele sabe que você vai gostar, joga o que você vai gostar e fica prendendo a tua atenção.
E aí você abre o teu Instagram, o teu TikTok, e quando você se deu conta, passou meia hora. E você, porra, já meia hora? Nossa, eu acabei de abrir. Você não se dá conta de quanto tempo você fica. Beleza. Nada disso é surpresa ou novidade para vocês. Vocês todos têm consciência, se estão fazendo uma faculdade como essa, certamente todos vocês têm e usam. Beleza. Agora, vamos para a segunda parte. A partir de agora, a gente tem a inteligência artificial generativa. E a inteligência artificial generativa é um game changer com um poder impressionante e que certamente a gente não está dando a devida atenção para todo o poder que tem. Quando a primeira IA generativa que veio a público, que foi o ChatGPT, em outubro do ano passado, e foi essa explosão, vocês sabem, vocês estão se dedicando a esse tema, acredito até profissionalmente, vocês sabem que a tecnologia generativa ela já existia, não estava disponível ao público, né? Já existia e continua existindo. E a tecnologia generativa ela é capaz de produzir linguagem de diversas formas. Ela produz linguagem escrita, linguagem verbal, produz imagens, produz som, produz música, produz vídeo, produz filme, produz roteiro, enfim. E por que isso é tão significativo? Isso é significativo porque... Eu vou fazer um parênteses aqui para vocês. Vocês já pararam para pensar? Nós, seres humanos, a gente domina o planeta Terra. Não tem nenhum animal, nem perto, nem assim, nem por mais poderoso que seja um leão, um elefante, qualquer coisa, que chegue perto do poder que a gente tem. Como é que esses macacos pelados, fracos, sem nenhuma arma natural, lentos, puderam dominar o mundo dessa forma? O que a gente tem para ser mais do que um leão, do que um tigre, enfim? Vocês vão dizer, inteligência. Assim, durante muito tempo se falou, gente que dizia que era inteligência, gente que dizia que era porque nós nos tornamos bípedes e aí liberamos as mãos para poder usar instrumentos e fazer ferramentas. Tem várias possibilidades, né? Aí essas possibilidades foram caindo. Foram caindo porque se viu que não era bem isso. Por exemplo, a questão de usar as mãos para ferramentas, os símios usam, os macacos usam, e nem por isso chegaram onde a gente está. Hoje, esse assunto já não é mais tão celebrado, esse assunto já está mais ou menos definido. Por que nós chegamos a esse estágio em que vivemos hoje? E a razão é muito interessante. A razão é pela nossa capacidade de cooperação. O que diferencia os seres humanos é que nós conseguimos trabalhar em grandes grupos, cada um com sua função específica, produzindo para um fim comum, cooperando entre nós todos, sem que nós sequer nos conheçamos. E o que é mais interessante é por que os seres humanos conseguem trabalhar dessa forma e outros animais não. Como é que você consegue trabalhar com uma pessoa que se você trabalha numa empresa, por exemplo, que é multinacional, lá na Alemanha tem alguém trabalhando em prol disso que você está fazendo aqui e você está trabalhando em prol do que o cara está fazendo lá, mas você não faz nem ideia que o cara existe. Como é que se consegue isso? É muito simples. É porque nós acreditamos em símbolos. Assim, é incrível, mas a diferença que é única do ser humano e que nos possibilitou chegar até aqui é que a gente acredita em símbolos. O que são símbolos? São coisas que não existem, mas nós achamos que existe. E é quase tudo, tá? Por exemplo, o Brasil, nosso país,
Cara, não existe. Sabe, eu gosto de passear ali no Uruguai. Você vai entrar no Uruguai, você entra pelo Chuí. Tem uma cidade no Brasil, que é a última cidade do Rio Grande do Sul, chama Chuí. Com I, né? Chuí. E fica vizinha de uma outra cidade uruguaia chamada Chuí, com Y. Então, a Chuí brasileira e a Chuí uruguaia estão juntas, conurbadas. E no meio dessas cidades tem uma avenida. E a avenida tem um canteiro central. Aquele canteiro central é a fronteira. Do lado de cá é Brasil, só se fala português. Do lado de lá é Uruguai, só se fala espanhol. E aí, quando você chega num lugar desse, você diz, tá, mas como assim? Eu aqui tô com o pé aqui é Brasil, tô com o pé ali é Uruguai. Não existe, cara, não existe. Isso é algo que a gente... Outra, dinheiro. Todos nós acreditamos em dinheiro. Por quê? Por que o dinheiro tem valor? Porque a gente acha que tem. Estado, pátria, empresa, pessoa jurídica. Tudo isso são símbolos. Isso não existe, nada disso existe. Nada disso tem existência real. Mas a gente acredita, e ao acreditar, a gente trabalha em grandes grupos. Como é que você consegue colocar um monte de russo para invadir a Ucrânia e tirar os coitados lá de casa e, enfim, de quem ele nem conhece? É pela pátria. O que é a pátria? A pátria é um símbolo. A pátria não existe, a Rússia não existe, o Brasil não existe. E são todas construções emocionais, intelectuais nossas. E aqui é que está o ponto. Como é que a gente constrói símbolo com linguagem? O que constrói o símbolo é a linguagem. É a base pela qual nós, seres humanos, podemos construir esses símbolos. E esta linguagem, o poder de criação de linguagem, sempre foi absolutamente exclusivo dos seres humanos. Por isso que não há nenhum outro ser ou animal na condição que a gente tem. Para usar uma expressão para vocês, a linguagem, e aí agora vocês são da área de tecnologia, vão me entender, a linguagem é o sistema operacional das sociedades humanas. A linguagem é o sistema operacional das sociedades humanas. E é esse sistema que permitiu que as sociedades se desenvolvessem através da criação desses símbolos e nós chegássemos onde chegamos. E o grande ponto aqui é a linguagem, a partir de agora, deixa de ser exclusividade dos seres humanos. Pela primeira vez na história, existe uma forma de inteligência não biológica capaz de gerar linguagem. É quase como, agora trazendo para a linguagem de vocês, o nosso sistema operacional foi hackeado. Nosso sistema operacional, exatamente isso, foi hackeado. E quais as consequências disso? Vamos voltar aqui para falar um pouquinho sobre rede social. Como é que as coisas funcionam? Bom, vocês devem estar percebendo, devem ter informação de que o Google, por exemplo, vive um momento dificílimo agora, a partir da vinda do ChatGPT, pelo fato de que você começa a estabelecer, acredito que vocês todos gostem de brincar com o ChatGPT, não sei se fazem isso, mas acredito que sim, se não fizerem, recomendo enfaticamente que o façam, e de preferência com a versão 4.0, que é a paga, que é completamente diferente, e vale a pena aprender a usá-la. Mas você consegue conversar? Ter uma conversa normal, um diálogo. Você bate papo com o ChatGPT. Então, a partir do momento em que você vai se acostumando com esse tipo de tecnologia, e para de pensar nos problemas que o ChatGPT tem. Para de pensar que ele errou aqui, eu mandei fazer, ele fez errado. Cara, o ChatGPT é o 286. Alguém lembra do 286? O ChatGPT é o 286, cara.
Daqui a pouco, isso vai estourar. Não, mas o 286 também tinha esses problemas todos. Antes do Windows, a gente usava um programinha chamado Fácil, que era de uma empresa aqui de Blumenau. Não sei se algum de vocês passou por isso. Era o abriu 286, colocava o Fácil e era o nosso redator de texto. Era o que a gente utilizava naquela época. Se alguém olhasse aquilo, ia dizer, tá, isso aí não está cheio de problema, nunca vai ser utilizado. Muito mais fácil você pegar uma máquina de escrever, e na realidade, naquela época, até era preferível usar a máquina de escrever, por algumas razões. Aqueles problemas, aquelas dificuldades da tecnologia foram passando de uma tal forma que hoje não tem nem o que dizer. Hoje, então, se você olha para o ChatGPT e você diz assim, não, isso aqui erra aqui, não sei, já tentei, não deu certo ali, cara... Tem muita gente que só está pensando nisso, gente grande que só está trabalhando com isso, para que essa tecnologia possa crescer em toda a potencialidade que ela tem. Se você se acostuma a utilizar e a própria tecnologia vai melhorando, então você vai se tornando cada vez mais dependente dela. O Google, por exemplo, tem um problema, porque se você quer saber alguma coisa, você não vai mais abrir o Google e dizer assim, me diga o que é inteligência artificial. Se você fizer isso no Google agora, o Google vai te abrir 150 páginas com 15 itens em cada uma, e aí você vai passar os próximos 2 séculos clicando em um por um, vendo, descartando, não sei o quê. Isso é o que o Google faz. Em vez disso, você pergunta para o ChatGPT. E ele vai te responder exatamente aquilo que você gostaria de ser respondido, porque ele, não ainda agora, mas muito em breve, conhecendo os teus gostos. Sabe o que o ChatGPT vira? Não estou falando do ChatGPT porque é o nome que a gente utiliza, mas qualquer tecnologia generativa, ou a tecnologia generativa que surgir. Que o Google está trabalhando pesado para... Aliás, lançou agora, né? Lançou agora a do Google. Essa tecnologia é o esforço da Google de sobrevivência, para tentar sobreviver. O fato é que, logo, logo, esse tipo de tecnologia, Bard, o professor Cristiano está falando. Cristiano, obrigado, querido. Esse tipo de tecnologia vira um oráculo universal. O que significa oráculo universal? Significa que o que você quiser, lembra das histórias dos oráculos, da mitologia grega? O que você quiser, você pergunta para o oráculo, que é o Bard, ou o ChatGPT, ou qualquer uma que venha logo em seguida. E o que é interessante é que a partir daqui, agora vamos voltar a falar de redes sociais a partir disso, as redes sociais, como elas são hoje, elas têm uma incrível limitação. Apesar de todo o poder que elas têm uma incrível limitação. Que é o seguinte, elas te conhecem profundamente. Elas sabem exatamente quem você é, o que você gosta, o que te atrai, o que te repele, tudo a teu respeito. E para chamar a tua atenção, ela seleciona o que vai ser jogado na tua timeline. E quanto mais joga, a tua reação, ela vai aprendendo mais ainda sobre você. A grande fragilidade dela é que tudo que ela tem disponível para jogar na tua timeline foi produzido por seres humanos. Os geradores de conteúdos, quem produz conteúdo para a internet, hoje, para as redes sociais, somos nós próprios seres humanos. A limitação é essa. A limitação é, ela sabe o que você quer, ela sabe o que você deseja, e ela vai tentar escolher aquilo que mais se aproxima do teu gosto e jogar na tua timeline. Só que isso que mais se aproxima foi um conteúdo produzido pelo senhor fulano de tal, que não estava pensando em você, não te conhece, casualmente aquilo que está ali disponível mais ou menos serve. A partir da inteligência generativa, você tem condição, ou as redes têm condição,
de criar o conteúdo que vai para você, de uma forma muito mais eficiente no sentido de ganhar a tua atenção do que se ele apenas busca conteúdos aleatórios que são produzidos por pessoas que não fazem ideia do que estão fazendo, que jogam conteúdo na internet e a rede tenta se apropriar disso. Esse sistema é tão melhor, é tão mais eficiente para ganhar a tua atenção que o objetivo da rede social muda. Ele deixa de ser chamar a tua atenção ou prender a tua atenção. Não é mais isso. A partir de agora, o objetivo da rede social é ganhar a sua intimidade. Confiança. É fazer com que você confie nela. É fazer com que você estabeleça uma relação com ela pessoal. É fazer com que você converse sobre os seus problemas. Converse sobre as dificuldades que você tem com teu filho. Converse sobre a dificuldade, a briga que você teve com a tua mulher ou com o teu marido. É que você crie essa rede, essa intimidade. Não se trata mais de prender a tua atenção para monetizar. Agora a gente vai monetizar gerando intimidade com você. E olha só que intimidade interessante, porque aí certamente as redes sociais vão deixar de ser o que são. Elas, para mim é muito claro e evidente que há uma fusão muito em breve do que a gente tem hoje como rede social, das tecnologias da inteligência generativa. Vai virar a mesma coisa. O que eu quero dizer é o seguinte: o Bard e o ChatGPT vão ser a tua rede social. Elas matam os outros. É esse o ponto. Eles matam os outros. Porque, e mais do que isso, imagina uma situação em que você passa a dialogar com uma inteligência dessa, o que é possível, e essa inteligência se materializa na tela sob a forma ou de uma mulher maravilhosa, ou de um homem maravilhoso, ou enfim. E você passa a interagir com aquela mulher linda e maravilhosa que só fala as coisas que você quer, só diz o que você quer ouvir, te explica tudo, te dá o carinho, a atenção, enfim, tudo que... Não fala o que você não quer ouvir, sabe o que você gosta, o que você prefere. Daqui a pouco, você não se relaciona mais com ninguém. Você não se relaciona com a tua família, você não se relaciona com a tua mulher. Porque se relacionar com a tua mulher é problema. Porque vocês se gostam, mas cada um é diferente do outro. Tem um ponto em que, não fique chateado, não sei o quê. Com o oráculo universal não tem nada disso. Não tem nada disso. É só prazer. E o grande problema disso, são muitos, né? Mas um dos grandes problemas da gente estabelecer, a gente abrir mão dos nossos relacionamentos pessoais para estabelecer um relacionamento com uma inteligência que não vai mais disputar nossa atenção, mas a nossa intimidade, isso é uma forma de nós criarmos pessoas imaturas, infantilizadas, preguiçosas. As consequências disso parecem muito, muito grandes. Eu confesso a vocês, assim, fazendo o resumo e já indo mais aproximando aqui do final. Eu confesso a vocês que eu não acredito. As redes sociais vieram para ficar. Isso não vai voltar a ser o que era antes. Você não vai mais... Assim, nós já vivemos no metaverso. Não naquele metaverso como ele foi. Mas, cara, 10 horas por dia é a média do brasileiro na internet de conexão. 10 horas por dia. 10 horas por dia, aí você tira 8 horas que você dorme, não sobra praticamente nada, você passa o dia conectado na internet. O que não está conectado na internet, você está deitado na cama dormindo. Ou está tomando banho ou está no banheiro,
Mas fora disso, você está na internet. Você não está no metaverso? Você não vive no metaverso já? Então, eu não acredito, meus amigos, que haja para o futuro uma forma que isso retroceda. Mas também não acredito que fique como está. Acho que o impacto da tecnologia generativa, da produção da linguagem. Aí vocês vão me dizer, não, mas a tecnologia não é capaz de fazer isso hoje. Para de pensar no que o ChatGPT passa, consegue ou não consegue fazer. Repito, o ChatGPT é o 286. Esquece isso. Amanhã isso muda, e muda muito rápido. Acredito que haverá uma fusão desses Bard, ChatGPT e tantos outros que venham a aparecer com essas redes sociais, porque fica mais interessante. Você cria uma rede social baseada nisso. Você estabelece, você começa a estabelecer relação de intimidade com as pessoas. E onde isso vai parar, não sei. Eu acho que todos nós temos a responsabilidade de fazer algum tipo de reflexão sobre isso. Vocês estão fazendo um curso que os habilita a trabalhar com inteligência artificial. Vocês precisam saber do poder da ferramenta que vocês estão trabalhando e estão criando. E da responsabilidade que vocês têm por isso. É como se alguém trabalhasse no desenvolvimento de armas militares sem se dar conta do que a arma faz. Tem que saber. Tem que ter uma reflexão sobre isso. Para onde é que a gente caminha? Tem solução para isso? Hoje não. Mas eu sou, como eu disse para vocês, apesar de tudo isso que eu estou falando para vocês, eu sou um otimista em relação à inteligência artificial. Eu acho que o mundo será muito melhor a partir de agora. Acho que... Vocês sabem que é tão grande isso que tem alguns autores que chegam a dizer que nós talvez sejamos a última geração que vai morrer, porque é uma perspectiva, inclusive, de vencer a própria morte, que é o processo de degeneração celular que leva ao envelhecimento, que, claro, não que não vai morrer, mas que não vai envelhecer e morrer de velho. Existem vários seres aqui na Terra que não envelhecem, que só morrem se são seres microscópicos, mas que só morrem se... Só morre de morte matada, não morre de morte morrida. Eu não sei, mas eu sou muito otimista em relação a isso. Só que o problema existe. Acredito que a gente deva encontrar uma maneira de solucionar esse tipo de problema. Só que essa solução não existe ainda, tem que ser construída. Não dá para esperar o problema aparecer para ir pensar depois. Vocês trabalham com isso. Vocês têm mais do que... Eu acho, assim, ó, nós que somos advogados temos a responsabilidade de pensar a respeito disso por causa da questão de regulamentação disso. O pessoal da psicologia tem responsabilidade de pensar sobre isso, sobre os impactos disso no cérebro humano. O pessoal da educação tem o dever de pensar sobre isso, como é que se vai trabalhar isso em sala de aula e, enfim. E vocês, em particular, talvez tenham a maior responsabilidade de todos eles, porque vão estar trabalhando diretamente com esse tipo de ferramenta, desenvolvendo, inclusive, esse tipo de ferramenta. Então, meu objetivo aqui, Sandra, era mais no sentido de lhes dizer: estejam atentos à responsabilidade que vocês têm. O futuro é diferente do que a gente tem hoje. E esse futuro vai ser construído por todos nós, mas muito em particular por vocês. Muito em particular por vocês. Pensem a respeito disso, reflitam,
Pensem nisso daqui para frente, verifiquem como isso está acontecendo. Lembrem-se que a gente tem que conversar com outros saberes, conversar com o pessoal do direito, conversar com o pessoal da psicologia, conversar com o pessoal da pedagogia, conversar com o pessoal da matemática, da estatística, da sociologia, enfim, porque a solução para isso tem que ser uma solução coletiva.